Você é mestre de RPG de mesa ou jogador, então não faça isso aqui, ok? São as coisas para não fazer na mesa. Se tu tá fazendo isso, o teu jogo não vai ter muito futuro. Como mestre, a primeira coisa que você não quer fazer, até como jogador também, junto com os outros colegas, é ter favoritismo, ou seja, dar super atenção para um jogador ou jogadora. Isso acontece às vezes a gente sem querer. Você tem um pessoal de repente mais introvertido. Como jogador, aquele colega que sempre faz alguma coisa, os outros muito quietos. Dê atenção para todo mundo, distribua a luz. E você como jogador, jogue a luz nos outros também. Jogue a luz no colega. Entendeu? Dividir o holofote para você brilhar mais também. Vocês vão ver como o jogo vai desenvolver melhor, todo mundo vai fazer mais coisa. Favoritismo significa que outras pessoas vão ficar agindo menos. E a última forma de agir é ir embora da mesa. Próxima coisa que você não quer fazer na tua mesa como mestre. Você não quer fechar o grupo assim, ó, que só tem um caminho, entendeu? Fazer com que a galera só vá pra sua história. Você quer contar a sua história. Praticamente você quer escrever seu livro usando os personagens dele. Isso é uma droga de jogo. Pra você pode ser lindo, mas pro jogador é muito chato. Eles não querem a sua história, eles querem a história deles, dos personagens deles. Então se você estiver criando uma história junto com eles, é uma história de todo mundo junto, a coisa vai pra frente. Quando a história é só sua, eu te garanto, uma hora o pessoal enche o saco, vai embora. Porque se o seu personagem já se sente coadjuvante na mesa, e a pior forma disso é quando você, como mestre, coloca aqueles personagens NPC seus que ficam tomando a luz toda hora do grupo. Né? Muito cuidado com isso. Ah, mas e os jogadores? Como jogador você também tem que tomar cuidado para não querer dominar a mesa e dominar a história com o seu personagem. Vale a mesma ideia de distribuir o holofote, mas nesse caso aqui a gente está falando do tema história. Se você sempre está tomando ponto, todas as decisões da campanha são do seu personagem, o resto da galera vai começar a desanimar. Vamos para o terceiro ponto de dizer não. E dessa vez esse não é de não diga não como mestre, né? Teve até um outro desses nossos colegas, acho que o Narradores Narrados, que comentou isso, que como mestre você tem que dizer sim o tempo inteiro. Ele tá certíssimo. Quando o jogador te pergunta alguma coisa, a melhor resposta que você pode dar é vai, tenta, vamos lá, vamos ver no que dá, rola um dado, cria alguma coisa. Você pode botar uma dificuldade absurda se você quiser, ou você pode botar consequências pesadas se a ideia for muito estúpida. Mas parar o jogador na lata assim com um não, eu diria que tem poucas exceções para isso. Vale até um vídeo para quando é que a gente para jogador mesmo, na hora que eles querem tentar agir no jogo. Mas de resto, essa é uma dica importante. Deixe os jogadores tentarem as coisas. Não é porque não está escrito no livro uma regra que você tem que separar eles. Mais um não. Uma coisa importantíssima na mesa é não aceite desrespeito. Sério, não aceite. Não tenha tolerância zero. Não existe tolerância para desrespeito na mesa, ok? Se tem jogador que fica pagando sapo para outros jogadores, se tem gente gritando contigo, ou entre eles próprios, ou você até como jogador tá vendo que o mestre começa a abusar da galera e tal, dizendo que é por causa do jogo, não aceite isso. A gente tá se encontrando, gastando tempo, a coisa mais preciosa da nossa vida, para jogar numa mesa. E o pessoal fica se desrespeitando, não tem que ter tolerância com isso. Expulsa mesmo o jogador, cancela a campanha, começa com outro, mas não tem que aceitar essas besteiras não. A última dica tem a ver com como mestre, aquela coisa, mas eu fazer um jogo difícil, fácil, matar grupo, não matar grupo. A melhor forma é conversar com o teu grupo, o que é que eles querem vivenciar. Vai ter gente que vai se amarrar em jogar um jogo onde eles têm um risco de vida, tá achando que vai morrer o tempo inteiro e pode morrer mesmo, na lata na frente deles. Tem outros que dizem que querem isso, mas eles querem só, sentir isso. Na verdade, ninguém quer perder personagem. Todo mundo está investindo muito naqueles personagens, que é mais que a coisa dure. Então combine com eles, o que é aceitável para vocês. Você pode botar muitas formas de ter consequências para os jogadores dos seus personagens, sem que necessariamente seja a morte. Na verdade, eu já fiz até um vídeo sobre isso. A morte é a consequência mais boba que dá para ter por más decisões do teu personagem. Ela, na pior das hipóteses, só é uma parada ali de rolar outro personagem, quebra a história. Muitas vezes fica mais interessante como mestre a gente colocar outros elementos para ser as consequências de más decisões ou de uma derrota dos jogadores. E com isso, a gente encerra a dica da semana de hoje sobre os nãos, o que não fazer na mesa.